Sejam todos bem-vindos ao programa Sala de Visita. Eu sou o Joyce Codia e hoje falaremos sobre o turismo cultural. Trouxemos uma pessoa extremamente abalizada, dedicada e estudada na matéria. Trouxemos um visitante que dispensa apresentações. Trouxemos o Sr. Vladimir Carvalho, chefe do Gabinete Provincial da Cultura e Turismo. Seja muito bem-vindo e parabéns pela sua nomeação. Muito obrigado. Sr. Vladimir, hoje é incontestável que a província do Namibe é o maior destino turístico, não só de Angola, mas que está a nível do mundo, porque temos presenças de diferentes individualidades, diferentes nacionalidades no nosso território a visitar os pontos turísticos. A nossa questão é, já se fazia o turismo nos moldes que se faz hoje e nós não tínhamos acesso a essa informação, ou o turismo, essa avalanche de turistas que temos hoje é resultado da exposição intencional do Estado e o resultado das redes sociais? Porque, pronto, se calhar há 20 anos atrás as pessoas faziam turismo na província do Namibe e não tinham uma necessidade de postar. Hoje, com as redes sociais, é muito mais fácil. Eu observo uma foto de um primo na província do Namibe e crio essa curiosidade. Então, já se fazia antes, nos moldes que se fazia? Sim. Não em grande escala como se faz hoje, mas já se fazia. Só que a província tinha destinos turísticos bem alinhados, muito específicos. A grande exploração que se fazia do Namibe enquanto província com muitos pontos turísticos era o Parque Nacional do Ione e as praias, que era de Moçambique com Butão. E também o nível de divulgação, né? Vamos aqui entender que o nível de divulgação, a entrada das tecnologias de informação não eram tão definidas como é hoje. Isto aliado ao programa do governo provincial na divulgação das nossas potencialidades, hoje em grande escala recebemos mais. Mas no passado também Namibe já recebeu atividades, né? Por exemplo, estamos a falar da prova de carros. Não me vem à mente agora, mas qualquer coisa de Dakar. Era uma prova que percorre quase todas as zonas costeiras. Já passou pelo Namibe. Mas hoje não, hoje temos mais. Como disse, hoje temos mais e também o nível de divulgação é maior. A prova disso é que só para este ano, o que não é comum até em muitos destinos turísticos mundiais, vamos falar de países que têm um nível de divulgação muito grande, países, não províncias, né? Países que têm um nível de divulgação muito grande em termos turísticos, não recebem 2 navios cruzeiros. Este ano já está no certo, teremos 3 navios cruzeiros, o que já é muito bom. Significa, né, que hoje estamos mais expostos, divulgamos mais, as redes sociais e outras formas de comunicação também concorrem nesse processo todo, mas é verdade, já se fez também muito no passado, só que hoje se faz em grande escala. Falou sobre a vinda de 3 navios cruzeiros. Os turistas, para além do encanto dos pontos turísticos, eles vêm buscar alguma coisa adicional, deduzo que vêm buscar alguma coisa adicional. Nós temos guias de turismo suficiente para atender os turistas que vêm, não só a nível de números para atender os turistas, mas a nível de arcabouço, a nível de conhecimento para levar os turistas em determinados pontos e explicar porque é que tem esse nome? Não, infelizmente não temos suficientes. Temos, mas são poucos. Assim que nós controlamos em termos de guias de turismo culturais, catalogados por nós, não passam de 26, que é muito pouco para a dimensão que a província tem dos pontos turísticos culturais, para além dos outros segmentos do turismo, turismo de aventura, turismo de Solimar e companhia, mas, né, aquilo que é para atender o turismo cultural temos, mas o número ainda não nos satisfaz. Gostaríamos de ter mais.
para além de números, não é? Esse que nós temos, pelo menos temos a certeza, porque a formação a formação desse guia de turismo foi feita por nós. Temos a certeza que eles têm arcabouço suficiente para levar a bom porto os turistas. Quando digo os turistas, não falo só dos turistas, porque a ideia que nós temos ainda é aquela de turista estrangeiro. Não. Pode desmistificar? Não, turista não é estrangeiro, não é? Turista é aquela pessoa que se desloca de uma localidade para outra para fins de lazer. Esse é turista. Okay. Se eu num sábado sair de casa e decidir ir a um quiosque tomar uma gasosa, entra na escala dos turistas. Entra na escala, porque usaste uma infraestrutura ligada ao turismo, que é a restauração. Como sabemos, o turismo está dividido em restauração e hotelaria. Entra nessa escala. Mas não obstante isso, não precisou ser estrangeiro. No entanto, durante muito tempo ficamos com essa ideia de turista. Turista é só estrangeiro. Daí que às vezes alinhamos as nossas políticas, as nossas metodologias de atração de turistas para o estrangeiro e não para nós. O cidadão local tem poder financeiro para ir aos pontos turísticos que faz? Assim, a nível geral? Não na totalidade, porque também essa questão de turismo, o turismo é aquela coisa que tem que ser visto como um patrimônio histórico mundial, o turismo como um todo. Ou seja, é um exercício que deve ser para todos. Os locais turísticos têm que ter acessibilidade para todo mundo tem que ter essa capacidade. Porém, as condições de acessibilidade que esses pontos e destinos turísticos que nós temos na província ainda é tipificado na capacidade de aquisição, não é? De acesso, por exemplo. Há pacotes turísticos que é um pouquinho mais caro, há aqueles que é um pouquinho mais barato, mas assim, em termos dos patrimônios históricos culturais da província, que grande parte deles estão em Moçambique e agora Sacomã, são acessíveis. São acessíveis. Qualquer pessoa pode aceder a esses locais, até a pé. Falou do número de 26 guias de turistas mais ou menos cadastrados pelo gabinete. Mas eu queria que fizesse e desenhasse o perfil do guia. Quem é o guia? O que é que o guia precisa ter? Vou já juntar a outra pergunta, porque quando se pensa no turismo, assim como fonte de sustentabilidade, pensa-se apenas no turista, no guia de turista e no motorista. Existem outros intervenientes ou agentes turísticos que fazem parte dessa cadeia? Sim. Quem é o guia? Qual é o perfil do guia? O guia ou seja, vamos partir do princípio que o sucesso de um pacote ou de um roteiro turístico depende em grande medida 70% da capacidade do guia. Ele é que garante o sucesso de um roteiro, de uma viagem. Então o guia tem que ser alguém abalizado com a história local. Tem que conhecer a história local, sim, de forma mais profunda, melhor. As tendências políticas, sociais e econômicas da província tem que dominar isso. O guia tem que ter conhecimentos muito básicos de posicionamento geográfico. Quando é que vou para o norte, quando é que vou para o sul, onde estão localizados os pontos turísticos. Se dominar a língua nativa local, melhor. Se ter a capacidade de dominar outras línguas, inglês, francês, perfeito. Qual é a outra coisa que se enquadra num guia de turismo? É a capacidade de conseguir desenhar um pacote turístico que inclui os meios de acomodação, de alimentação, inclusive até os primeiros socorros. Ok. Por isso é que agências de viagens
no seu processo de legalização, exigimos que se apresentem os planos de emergência que eles ostentam. Porque imagino que está a levar um turista, um visitante, num ponto distante, né? E o turista passou mal. Problema de asma, se calhar o tempo não estava favorável, agora ter alguma coisa, ele tem que ter capacidade para reanimar, prestar os primeiros socorros, antes de olhar a unidade mais próxima hospitalar para levar esse indivíduo. Então tudo isso enquadra no perfil de um guia de turismo. Para além se tiver alguma formação específica, de especialidade na área de hotelaria ou de turismo, também melhor. No entanto, fez a pergunta sobre o motorista, não são pessoas completamente distintas. O guia, não, por exemplo, as pessoas que eu já tive contato com algumas pessoas que têm a intenção de vir para o navio, e eu entrei em contato com outras pessoas que estão ligadas a essas áreas. Mas me pareceu, das duas vezes que eu entrei, pareceu que ganha dinheiro é só o turista. Se o guia for um turista, ele ganha dinheiro sozinho. Ok. Sim, como tu estava a dizer, tu podes ter guia, ao mesmo tempo um turista. Okay, mas se agregar essas duas pessoas, melhor. Seria melhor que o guia turista tivesse uma estrutura melhor e que englobasse mais pessoas. Claro, perfeito. Para separar as atenções. Estava agora de alguém ligado aos primeiros socorros. Sim. Vamos supor que contrate um guia ou uma agência de viagem para lhe prestar serviços para cumprir um roteiro. Não é? Sobe no carro, encontra o motorista, encontra o guia e encontra o homem dos primeiros socorros. Ele é fotógrafo. Inclusive, nesse pacote pode introduzir o fotógrafo em cada ponto onde vai parar, vai fazer uma foto artista, vai fazer foto de que gênero for. Não é? Nota que são 4 pessoas que entraram para cumprir um roteiro. Então é preferível separar esses papéis todos para teres um roteiro turístico efetivo. Separas mesmo. Não é? O motorista vai simplesmente conduzir. O guia vai guiar e vai lhe prestar as informações dos pontos turísticos de cidade. O primeiro socorro, o socorrista está ali para prestar socorro caso haja alguma emergência, e o fotógrafo, o trabalho dele vai ser simplesmente nos pontos turísticos onde parou, né? Fazer os retratos. Os turistas, quando entram para a cidade do Namibe, tracam algum documento, prestam alguma informação ao gabinete, porque parece que é só chegar, entrar, se meter ao deserto, aos pontos turísticos e saem. Não aconselhamos que eu faça, infelizmente. Esse tem sido o comportamento de quase todos, porque não temos uma estrutura ainda que consiga controlar esses turistas, mas é por via dos guias, é por via das agências de viagens que nós conseguimos ter algum reporte desses turistas. Ou seja, é dever do prestador de serviço, do operador, no caso, quer seja da agência de viagem, guia de turismo, ou o que for, ou o transfer, né, nos passar a informação de quantos turistas receberam, quais são os percursos que fizeram e por aí além. Como perguntou, né? Eles prestam algumas informações, independentemente da porta de acesso que teve para aceder à província. Você viu por via do aeroporto. Lá, né, os serviços familiares, os serviços aeroportuários vão cadastrar e vão dizer que esse aqui veio para fins de turismo, outros veio para fins de trabalho. Mas assim, a nível terrestre, ainda não temos essa estrutura. Há diversos lendas ou mitos em determinados pontos turísticos da província do Namibe em geral. Por exemplo, eu acho que mais pessoas que estão a assistir cresceram com a história de que a Velvicha Mirada desenvolve pessoal, que se nós adentrássemos a planta, seríamos molino. Certo. Hoje, um pouco mais crescido, deduzo que se calhar foi um mecanismo que o Estado criou para proteger a planta dos possíveis danos.
causados pela presença humana. Certo. Há alguns anos não. Alguns artistas vêm para a província de Namibe, visitam a província Mirabel e eles acabam fazendo fotos dentro da província. O ano passado criou-se um movimento de denúncia ou cancelamento aos artistas porque supostamente estavam a matar plantas, pisando a planta estariam a diminuir se calhar o tempo de vida útil. Pode explicar aos miúdos porque é que se pode ou não pode? Não é essa questão das plantas, não é a minha especialidade, mas pelo tempo de trabalho, pelas várias visitas que a gente fez à planta e se alguma informação que fomos recolhendo, sim. No passado já se desenvolveu esse mito como forma de preservar a planta. Acontece que aqui os biólogos se calhar explicariam melhor. A velvítia, aquele meio circundante da velvítia, funciona uma espécie de tronco. Ou seja, uma planta comum, ela é para cima, sobe, né? Ao crescer sobe. Sim. A velvítia é para dentro. E a água que ela precisa para sobreviver, tira lá embaixo. O que lhe faz ficar muito tempo, aparentemente, sem água. Não é que ela não consome. Como ela cresce para baixo, aquela parte que lhe sustenta, que funciona como uma espécie de tronco, é aquele círculo em que tu podes pisar. Ele é uma cintura e tem aquela cobertura assim, rígida. Nas folhas que circundam a planta, essas não podes mesmo, porque é por lá onde ela respira. O mito de que engole, não. Isso aqui, se calhar... Não engole, porque eu fiz uma foto no centro. Não sei se fiz errado, mas fiz uma foto no centro. Não engole. Era só uma forma de preservar a planta. Felizmente, e está a preservar, temos muita velvítia. E tal como a velvítia também tem outros mitos, tem outras histórias ligadas a patrimônio histórico-cultural que é mesmo bom conservar. Podia pelo menos citar mais uma e gostaria que eu traria à população uma questão. Para além dos pontos turísticos, o que é que nós temos de diferencial com os outros países? Por exemplo, existem pessoas que vêm aqui ver o deserto, mas são de Marrocos. Há pontos turísticos semelhantes e se calhar não tão bonitos quanto os que temos cá, mas ainda assim as pessoas movimentam-se das zonas de origem e vêm para cá buscando mais o que para além destes pontos turísticos. São os pontos turísticos culturais. São os pontos turísticos culturais. E culturais porquê? Porque, Joyce, nós a província de Namibe, né, é banhada pela Luna Cocheira. Tem mar. Sim. Mas o que está vindo da Polônia também tem lá. Quem está vindo da Espanha também tem lá. Né? Ele quer ver as nossas praias. São bonitas, tal como as dele também são. No entanto, grande parte dos turistas, e aqui estamos a falar quer dos nacionais como dos internacionais, sai da sua zona de origem para ver algo em comum. Quer ver algo que lhe chame a atenção. E o que é que lhe chama a atenção? É o turismo cultural. Porque te levar a uma praia, te leva hoje, depois da manhã, no terceiro dia consegues dominar o percurso. Já o turismo cultural tem essa vertente, é turismo de educação, turismo educacional, turismo ciência. Ou seja, com curiosidade, recebemos aqui turistas, especialmente internacionais, que ouviram falar, por exemplo, de um povo que vive numa zona costeira, onde a atividade principal é a pesca, e não come peixe. Sim. Isso é bonito para o turista. Ele quer entender a essência disso. Por quê? E por que, Jaguar? Sim, aqui estamos a falar da tribo Ovacovales ou os
cavalos, ou vulgarmente chamado de mucubás. Mas os mucubás não vão em peixe. Sim, não come peixe. Faz parte da essência. Ou seja, aquilo que se tornou um hábito, uma homenagem, introduzir-se na cultura e hoje é Tradição? Hoje é tradição. Okay. Entre os mucubás. Não come peixe porque não sei se já ouviu falar do Chinducuto. Por acaso eu tenho várias informações. Ok. Chinducuto foi um defensor ferrenho da tribo dos mucubás, ou seja, aqui vamos ter que voltar à história para conseguir perceber isso. Depois da abolição do tráfico de escravos, ou seja, em que já não se podia ficar escravo, o colono virou as suas baterias para outra forma de subsistência. Era a criação de gado, era a fabricação de azeite, vinho e derivados. Só que na criação de gado encontro um povo que usa o gado na sua essência como forma, para além de sobrevivência, de questões tradicionais, questões culturais. Sim. É o mucubal que é pastor. Então, não vamos colonizar, mas vamos usar o povo para criar o gado. Só que o mucubal nunca submeteu isso, nunca aceitou isso. Okay. Então, eles foram alvos de perseguições dos colonos por causa da ligação deles histórica com o gado. E esse Chinducuto era alguém mais esclarecido, que era uma espécie de incentivador da rebelião. Okay. Ele foi perseguido e quando é capturado, é colocado aqui na fortaleza de São Fernando, vulgo Marinha de Guerra, e ele é colocado em barco para outros locais onde seria eventualmente escravo. Diz-se, não é? Aqui a história não registrou, pelo menos aquilo que nós tivemos acesso não se registrou, diz-se, não se sabe ao certo se ele se lança ao mar ou se ele é lançado ao mar. Mas o que é certo é que ele morre no mar. Em homenagem a esse indivíduo, o povo que recolheu depois informações de que ele morreu no mar, entendeu que comer peixe é o mesmo que comer Chinducuto, porque ele morreu no mar. Então deixaram de comer. Provavelmente devem ter feito por algum tempo só. Uma homenagem que se fez. Vamos comer porque ele foi. Uma homenagem ao ancestral. Sim. Mas aquilo que foi se fazendo repetidas vezes tornou-se tradição e hoje é cultura. Vamos comer peixe. Essa história, né, e muitas outras que nós temos pela província, é bonito para o turista, digo, nacional ou estrangeiro. Quem vem de outra província quer ter acesso a isso. Quer saber por que tem um povo na foz do rio Cumene que a posição do homem de provedor, né, mantém-se, mas para algumas circunstâncias está invertido, ou seja, na tribo Imba, quem constrói a casa não é o homem, é a mulher. Interessante. Da mesma forma como despertou a atenção em ti, Interessante. há quem ouve isso. Tribo Imba constrói casas para a família, ou seja, as mulheres são provedoras. Pode continuar, desculpa. Pois, e isso, e o fato de na outra tribo, não é? Quando alguém for visitar e ele é tido como especial, o irmão que foi visitar cedo da mulher para passar a noite com ainda continua. Então isso é que faz parte do turismo cultural. Para além das pinturas e gravuras rupestres, quer do Caraculo como do Chitungulo, que agora já vai concorrer a patrimônio histórico mundial. É interessante para alguém saber, vir e perceber que essas figuras de pintura e rupestres têm mais de 2000 anos, ou seja, as pessoas que fizeram aquilo, fizeram por quê? Assim, não vamos entrar muito por lá, mas na essência, os primeiros povos que por cá passaram, estamos a falar de mais de 2000 anos,
vivenciaram fenômenos que não conseguiam explicar, desenhavam. Sim, sim. Do nada, raios solares, Sim, sim. raios solares, chuva, coisas assim, eles desenhavam. Por isso é que nas figuras, nas pinturas rupestres, nós às vezes encontramos raios. Sim. Os caçadores saíam para caça e encontravam animais estranhos, que não era comum. Quando eles voltavam, pegavam nos paus, com alguma tinta, desenhavam aquilo. Ou seja, registaram os momentos que eles passaram pela Terra. Isso é extremamente interessante, porque há povos que ouvem falar de restos, ouvem falar de história, de pessoas que viveram há mais de 2000 anos, mas eu vi mesmo só não tem vestígio, nós temos esses vestígios. Isso é no Instituto Nulo. Instituto Nulo no município do Virei. Sim. Quer no Instituto Nulo, como aqui no Caraculo, um pouquinho mais para dentro, para Bibala, também encontramos essas pinturas e gravuras rupestres. Ou seja, o que é interessante é saber que essas pinturas e essas gravuras foram desenhadas por pessoas que viveram há 2000 anos atrás. Europeus, americanos e outras pessoas, assim, africanos, que vivem em países que não sabem o que é isso. E pronto, isso traz por terra a informação de que nós fomos civilizados, ou seja, tudo nos foi ensinado, nós tínhamos informação, tínhamos se calhar os nossos códigos linguísticos de comunicação, ou seja, o colono. Eu queria até trazer essa pergunta para trazer isso. Nós podemos considerar a presença colonial no território angolano como turismo, ou seja, quando eles vinham com a intenção de se instalar ou criaram esse desejo depois? Não. Estavam na fase da descoberta. Ok. Né? Eram mais para fins econômicos, para estender as suas economias, ganhar mais dinheiro, ter uma economia mais robusta a nível dos seus países. Então, saindo fazer descoberta de locais com o que para nós era comum, mas para eles já tinham uma visão mais além. Então, encontrando aqui sociedades organizadas. Sim, ao nosso nível, mais organizadas. Só que pronto, eles estavam já um pouquinho mais avançados. Então foram se instalando mais para fins econômicos, mas para a economia movimentar precisavam de homens para fazer. Pronto, aí tivemos essa sociedade. Há uma questão que eu queria que falasse sobre a arte Mali. Eu gostava que você explicasse um pouco a arte Mali. Arte Mbale, conforme o nome sugere, arte Mbale. O que é arte Mbale? O que é? Vamos dividir a pergunta ou a arte em duas coisas. Quem é Mbale? A quem está ligado à arte. Sabe que os Jovacovares ou os Mucubares vulgarmente chamados, não sei, se calhar aqui um pouquinho ligado à genética ou qualquer coisa assim, você tem dificuldade de pronunciar do R. Uma palavra que tenha 2 R's, tem essa dificuldade. Como tem essa dificuldade? E voltamos aqui ao assunto do tempo lá da escravatura, não é? Aliado ao fato de que o Mucubal é aquele povo que nunca se submeteu, não aceitou se submeter à escravatura. Pois, depois da abolição do tráfico de escravos... Essa informação é muito importante, mas pode continuar. Eu depois vou fazer uma pergunta parecida, mas é muito importante sobre o facto de o povo Covale não aceitar se submeter à escravatura. Me traz, vou já perguntar mais, desculpa. Pois, então, o colono precisava de pessoas para mão de obra barata, né? E usava os outros povos, né, que já estavam um pouquinho mais sensíveis à escravatura, né, para empurrar os barris que saíam daqui para os seus países a transportar azeite, vinho e outros produtos. Os produtos para subirem nos barcos eram empurrados, né, mas eles eram armazenados em barris. Sim.
Mas o Incubal, a quem nunca não aceitava se submeter, considerava escravos aqueles povos que aceitavam empurrar os barris para meter nos navios. Mas ele não conseguia falar barril. Falava mbali. Ok. Tecnicamente, mbali, para os povos que não aceitavam se submeter, mbali é escravo. Nós não aceitamos empurrar os barris. Por quê? Porque não somos escravos. Quem empurra os barris, né? Os mbali, são os escravos. Então, arte, mbali é qualquer coisa ligada à arte dos escravos. E a escrita, que era a escrita como a leitura, é um privilégio que nem todo mundo tinha, especialmente os escravos, né? Eles não conseguiam escrever, nem não sabiam escrever, não é um privilégio que eles não tinham. Resultado, eles precisavam eternizar os seus ancestrais, os seus antepassados, né? que morreram, mas você não sabe escrever nem ler. Como é que fazes? Desenhas aquilo que me caracterizou enquanto estive em vida. Ok. Aí vem a tal arte. Isso é muito interessante isso. Arte mbali. Vamos supor que fosses caçador. Na campa, Desenhava algum instrumento de caça. flecha, lança, qualquer coisa. E como os povos, como vivem hoje, né? Que é os Covanos, os Zimbas, os Mukwando e companhia, todo esse grupo, vivem em comunidades muito pequenas. Todo mundo sabia a arte do outro. E os cemitérios não eram muito distantes. Faziam ali mesmo. Resultado. A ideia era que quando você entrasse para o cemitério por si... Auto-explicar-se. Ok, o caçador aqui era quem? Fulano. Então, se calhar podiam ter 2 caçadores, não? Então se não canta não é esse aqui, ou qualquer coisa assim que diferenciasse. Só que com o passar do tempo, até o colono, não é? Também gostou da arte. E introduziu na arte coisas do dia a dia. Ou seja, para o mbali era aquilo que te caracterizava quando eu vivia. Para os colonos era situações que podiam te levar à morte, por exemplo, do dia a dia. Né? Temos essa representação aí na sala de exposição. Uma senhora teve bebês. Vamos fazer uma captura, não? Teve bebês, os 2, né, gêmeos no caso, e morreram. Então na campa desenhavam 2 crianças. Ok, houve uma catástrofe, 3 amigos numa viagem que acidentaram e acabaram por morrer. Desenhavam os 3. Isso é parte da arte, mas não é originária dos escravos. E por aí além, por exemplo, o leão é o rei da selva. Sim. Quando naquela comunidade morresse alguém assim, de extrema importância, soba, securo, ou qualquer coisa assim que representasse o poder daquela comunidade, na sua campa, como não podiam escrever, desenhavam a figura da pessoa e metiam um leão prostrado aos seus pés. A ideia é que você entrasse no cemitério e desse conta, não, aqui quem morreu, quem foi enterrado aqui era alguém com poder. Isso, no fundo, é que atrai turistas. Isso, bem explicado, atrai grupos de estudo, grupos que vêm para fins científicos e por aí, que não deixam de ser turistas, mas vêm mais em grande escala. Isso é que dá sustentabilidade ao turismo. Não estamos a dizer que as praias não. Não, cada um tem a sua importância. Sim. Mas aquele turismo que é muito procurado pelas pessoas é mais o turismo cultural, que devia. Né? Fruto de uma boa divulgação, nós podemos atrair mais turistas que vêm para esse. É muito interessante porque está-se a abordar aqui.
Para nós, eu e a equipa, está a ser uma viagem fantástica, está a ser um tutorial, está a ser muito interessante e eu espero que aí do outro lado vocês estejam a gostar. Nós estamos já a terminar, mas não podíamos sair daqui sem fazer uma pergunta de extrema importância. Mesmo, assiste-se até hoje uma discussão ferrenha sobre a verdadeira província, ou seja, a proveniência, ou seja, de quem pertence à Serra da Leba. Por favor, explica quem pertence ou não. Se não for, nós vamos cortar. Está a brincar. De quem pertence à Serra da Leba? Partimos do princípio de que, antes da independência, Angola tinha 5 províncias. Isso também é muito interessante. Muito interessante. É bom que vocês tenham uma esferográfica, um papel para depois pesquisar e fazer anotações, porque está a ser literalmente uma aula. Pois, Angola tinha 5 províncias aqui. O que nós hoje denominamos por regiões, né? Região Sul, Região Centro, eram províncias. No caso, a Região Sul, que era uma província ou distrito, era chamada de Huila só, de onde integravam o Namib, o Nene, e a própria Huila. No entanto, diz-se que, do ponto de vista estratégico e econômico, sempre houve mais interesse dos namibenses terem a estrada da Serra da Leba, estrada completamente organizada e equipada para facilitar os carros, para escoar os produtos locais. Ou seja, sempre houve interesse mais dos namibenses em arranjar aquela estrada para escoar produtos tipo peixe, do que o inverso. Dos vilhanos virem para aqui, que era mais para fins de turismo e outras atividades, mas na essência, né, historicamente, o interesse, ou seja, daí que na altura da divisão política administrativa e o financiamento para a construção, porque a Leba, antes desse período aqui que nós estamos a nos referir, era um buraco das pessoas para fazer esse trajeto na Huila, podiam levar dias. Ok. Podiam levar dias. Porque é uma lenda que uma senhora construiu a Leba. Não, aquele foi aqui em desenho. Ok. Então, esse desenho fez esse desenho todo e, sim, não é dado certo, mas disse que foram os pescadores que financiaram grande parte da construção da Serra da Leba. Do desenho para ele da Serra da Leba. Daí que na nova divisão política administrativa, naquele tempo, né, atribuiu-se a Serra da Leba à província do Namib. Para além de outros contos históricos, dizem que a montanha que separa a Bibala quer dar um pata com o Lubão, está deste lado e não se corta a montanha ao meio, tem que passar por trás, dá atrás da Serra da Leba, da Serra da Leba. E ficamos com essa impressão também porque grande parte das pessoas, quando se fala de Serra da Leba, a impressão é que a Serra da Leba, ou seja, depois de passar a Serra da Leba, estás no Lubão, não, estás num pato. Então essa divisão, mas historicamente, é mais ou menos isso. Então, historicamente e atualmente, nos dias de hoje, pronto, a Serra da Leba pertence à província do Namib. Deve ser maravilhas de Angola, mas pertence à província do Namib. Mas é tudo Angola. É tudo Angola, pronto, é tudo Angola. Gostaríamos que nos explicasse em segundinhos as colinas, o nome Mbindi e Mutuati e o jornalista que foi sepultado entre Moçambique e o Tombua. Ok.
Jornalista, antropólogo, sociólogo, que foi mais historiador. Como é que se chama? Rui Eduardo Carvalho. É o nome que está na sede provincial do governo do Namíbia? Não. Há uma lápide, não é esse? Não. Ok. O Eduardo Carvalho agora recebeu o nome de uma escola que fica aqui, Ok. nos Eucaliptos. Mas o Eduardo Carvalho é alguém que viveu grande parte da sua vida na região sul, especialmente na província de Namíbia, e conviveu com os povos, quer do Tomba como do Virei. Ele foi alguém que também defendeu muito a causa dos mucubás e conviveu com os povos, como disse, quer do Curoca, que é Tomba, como os do Virei mesmo, do município sede, né? Da sede do município, em que pede que, após a sua morte, fosse enterrado como mucubá, como mandam as regras, né? Que iria ser enterrado como mucubá e que tivesse um túmulo mais simples possível, né? fazendo uma homenagem a ele mesmo, como uma pessoa simples também que foi. Ok, ele morre e em contato com a família, né? E depois da abertura do testamento, encontram lá o pedido que ele faz, né? Que fosse enterrado como mucubá e num túmulo mais simples possível. Ok, ele é enterrado a 17 km da cidade sede de Moçambique. Sim. Ele não podia ser enterrado no Virei, porque os do Tomba, do Curoca, fariam essa reclamação, nem no Curoca, porque os do Virei também fariam essa reclamação. Então ele foi enterrado exatamente no sítio ou no local que divide os dois municípios. Ele foi enterrado em Moçambique. E propositadamente, porque é que nós depositamos uma pedra quando passamos por lá? Então, como espécie de homenagem, como espécie de respeito e veneração pela pessoa, quando alguém passa por lá, deposita uma pedra para que a viagem lhe corra bem. Uma forma também de marcar respeito e homenagem à pessoa. Esse ritual ficou entre os mucubanos. Então, mesmo se aplica ao túmulo do Rui Eduardo Carvalho, que é aqui a 17 km da sede. Depositamos a pedra, né, como sinal de respeito e homenageando a pessoa. E como também um sinal de bênção, né? Porque nós vamos viajar, né? vamos ou para o Tombo ou para o Virei, paramos lá para fazer a homenagem e ter uma viagem. Deposita-se pedra também na entrada das colinas. É o mesmo ritual, ou seja, o fim é o mesmo. O fim é o mesmo. Por quê? Pode já explicar o nosso? Ok. Bindi é o mutuato. Bindi é de espírito. Mutuato é árvore dura, muito dura, que é propícia para a feitura de dragão. Ok. Então, essa relação Bindi e mutuato. O que é Bindi e mutuato? É espírito dos duros da árvore que é dura. Não é? Por quê? Porque naquilo que é usado hoje como aquilo que são as colinas, né? Que é também que é chamado de Vale dos Espíritos, é um local que foi usado para rituais com esse fim. Pessoas que eram castigadas, né? Eram depositadas lá, né? eram deixadas lá, a sua sorte, com solo, com todo tipo de peripécias que podiam passar, como uma forma de castigo. E algumas pessoas acabavam por morrer mesmo lá. Então, o espírito dessas pessoas que não podiam viver na sociedade, porque estavam sempre a cometer crimes e coisas assim, que é chamado, que tinha um espírito duro, né? Morreram lá, então os espíritos ficaram lá. Que é essa relação que se faz entre Bindi e o mutuato. Esse espírito dos duros. Daí que quem vai visitar as colinas deposita também a pedra como sinal de respeito e como se estivesse a pedir a autorização para entrar e ter a bênção de uma viagem tranquila. Pode fazer um apelo aos guias Aos aos visitantes, no caso. Aos visitantes. Namíbia
Namibe tem mais de assim, elaborado mais de 24 pacotes turísticos que não é possível cumprir em um mês. Okay. Pode ficar aqui um mês na Namíbia a cumprir esses pacotes turísticos, não chega. Pode não ter dias suficiente para visitar todos eles. Todos eles. Temos cadastrados muitos pontos turísticos. Aos visitantes, visitem-nos em período não só específico, porque a particularidade do Namíbia é o fato de que Namíbia oferece a possibilidade da pessoa fazer turismo em toda a época do ano. Ok, está quente, virás para fazer turismo de sol e mar. Estamos a terminar, está a ser extremamente uma aula. Sim, a todos os níveis. Sempre que toca alguma coisa, queria lhe perguntar agora sobre o turismo sol e mar, sobre o tempo. Já estamos a terminar, estava a dizer, né? Está quente, que é o período normal, nesse tempo, né? Vens para o turismo sol e mar. Ok, está frio, vais fazer o turismo de aventura, vais nas dunas. Ok, não vai fazer turismo de aventura porque está extremamente frio, faz turismo cultural. Ok, dentro do turismo cultural ainda há a possibilidade de você fazer também o chamado turismo escuro, turismo ligado a coisas tristes. Ok. Então, ou seja, em termos de movimentação para exercício da atividade turística, Namíbia está repleto para o ano todo, ou seja, pode vir em que época for do ano, tem garantia de exercício da atividade do turismo na província de Namíbia. Aos guias, potencializem-se, organizem-se, formalizem as vossas atividades. Para aqueles que já exercem, formalizem as atividades de forma a que arrecadem de forma legal, não é? Pagando os seus impostos com a introdução de um quesito que é extremamente importante para a atração de turistas, especialmente internacionais, que é a questão de seguro. Grande parte das agências de viagens tem a dificuldade de trazer turistas internacionais, porque é das primeiras coisas que eles perguntam. Esse pacote, ou o pacote, no caso, ou a agência está assegurada? Sim, ok, tem a garantia de que vai ter um turismo seguro. Quando não tens isso, vão procurar por outras e infelizmente grande parte dessas outras não estão sediadas na província de Namíbia. Então, o nosso apelo vai que formalizem-se, organizem-se, conversem connosco, vamos conversar, vamos trocar impressões sobre processos de legalização e facilitação para a legalização dos guias, para termos um turismo de facto, um turismo seguro, um turismo comprometido. Bom, infelizmente chegamos ao fim. Tenho que agradecer mais uma vez, não só pela presença, mas também por essa aula magnífica. Nós provavelmente vamos perder umas 2 horas na internet a estudar isso, mas vamos ter uns 45 minutos, 50 a ouvir isso tudo de graça. Então nós queremos agradecer pela presença, pelo conhecimento e desejamos força e coragem, tudo bom na sua caminhada. Nós aqui do outro lado temos a agradecer ao Grupo Articula, a Mais Nítida Visual. Esperamos mais uma vez que tenha sido uma aula de despertar sobre a província do Namíbia, não só para os cidadãos locais, mas também para os visitantes do Extra Namíbia. Esperamos por vocês no próximo episódio. Muito obrigado. Obrigado.